O Poder da Oração Simples, por Joyce Meyer. Lindo esse livro, maravilhoso. E já vamos no capítulo 2. 14 impedimentos para uma resposta de oração. Não podemos ter impedimentos. Muito menos 14, muito menos 1. Nada. Vamos aprender aqui com a Joyce Meyer quais que são os 14 impedimentos. Agora que você aprendeu algumas das chaves para a oração eficaz, quero ver com você alguns impedimentos para que ela seja atendida. Precisamos saber não apenas o que fazer, mas também o que não fazer quando oramos. Se vamos investir nosso tempo e energia na oração, queremos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ter bons resultados. Naturalmente, alguns dos impedimentos para uma oração ser atendida constituem o oposto às chaves para a oração eficaz. Por exemplo, o perdão é uma chave para a oração eficaz e a recusa em perdoar é um impedimento à oração. De qualquer maneira, quero incluir alguns desses opostos nesse capítulo, porque precisamos entender não apenas como os elementos positivos de uma questão aumentam a eficácia na oração, mas também como os seus aspectos negativos geram problemas na nossa vida de oração. Ausência de oração. Ausência de oração. Sei que isto parece óbvio, mas as nossas orações não são atendidas quando não oramos. Várias vezes nesse livro fiz referência a Tiago 4,2, que diz: nada tendes porque não pedis. Parece simples, eu sei, mas é verdade. Precisamos pedir o que queremos e necessitamos. Às vezes nos ocupamos com algumas situações em nossa mente, ou falamos sobre elas com nossos amigos, ou desejamos ou esperamos, mas não oramos. Pensar, desejar, esperar e falar com as pessoas não é orar. Somente a oração é a oração. Quando temos uma necessidade ou uma situação que nos preocupa, só estamos orando quando falamos com Deus sobre ela. Você sabia que Deus está esperando que façamos pedidos a Ele em oração? Mateus 7,7 e Isaías 65, 1-2 nos dizem que Ele está pronto para agir em nosso favor se tão somente orarmos. Certo funcionário do ministério costumava reclamar do seu volume de trabalho. Em minha opinião, ele não percebia que estava reclamando, mas já estava me irritando. No meu coração, isso me irava e me deixava perturbada. Eu ficava exasperada e acabava tendo pensamentos negativos. Na verdade, comecei a reclamar do funcionário que estava reclamando. Então, um dia percebi que nunca havia realmente orado a respeito da atitude negativa dele, então eu simplesmente pedi a Deus que eu fizesse parar de reclamar da sua carga de trabalho e começasse a ser grato e positivo. No dia seguinte, quando vi o homem, ele fez o primeiro comentário positivo que eu havia ouvido em muito tempo a respeito do seu trabalho. Ele mencionou o fato de ter algum tempo para descansar e disse também que as coisas estavam melhorando. Uau! Deus estava pronto para nos ajudar, mas as mãos dele estavam atadas até que alguém orasse. Minha falta de oração era tão errada quanto a reclamação do meu funcionário. Eu estava impedindo o agir de Deus por ser passiva demais e não abrir a porta para ele operar. Eu pensava no problema, me ressentia por causa dele, falava sobre o problema e ficava ofendida por causa dele. Mas, na verdade, meses se passaram até que eu orasse. Assim que fiz isso, Deus interveio. Aprenda com o meu erro e não deixe que a falta de oração impeça Deus de trabalhar na sua vida e na dos seus entes queridos.
falta de ousadia. É o segundo, falta de ousadia. O primeiro foi não orar, só fica reclamando e não ora. Agora o segundo, falta de ousadia. Não basta apenas orarmos para termos as nossas orações atendidas. Também precisamos orar com ousadia, o que significa deixar de lado o medo e as reservas. Jesus abriu um caminho para nos aproximarmos de Deus com ousadia, quando nos justificou através de sua morte na cruz. Por causa disso, podemos nos achegar a Deus com total confiança e orar sem timidez, sabendo que Ele nos ama, nos ouve e atenderá às nossas orações da melhor maneira possível. Quando entendermos que podemos nos aproximar de Deus de forma legítima e com ousadia, seremos capazes de vencer as tentativas do inimigo e nos fazer sentir condenados e nos tornaremos ousados nas nossas orações. Não acreditaremos mais na mentira do inimigo que nos faz dizer a nós mesmos: bem, sei que Deus pode fazer grandes coisas, mas acho difícil acreditar que Ele as fará por mim. Pensamos assim porque não nos consideramos dignos, mas devemos sempre lembrar que Jesus nos tornou dignos, e quando nos aproximamos de Deus com ousadia, podemos contar que Ele será misericordioso conosco. Ver Hebreus 4,16. Misericórdia significa que Deus nos dará o que não merecemos e nos abençoará quando não merecermos ser abençoados. Se formos ousados o suficiente para pedir, pedimos em nome de Jesus, não no nosso próprio nome. Isso significa que estamos apresentando ao Pai tudo que Jesus é e não tudo o que somos. Não somos nada sem Jesus. Efésios 3:20 nos diz que Deus é poderoso para fazer mais do que jamais poderíamos esperar, pedir ou pensar. Então precisamos nos decidir a sermos ousados e a nos beneficiarmos de tudo que Ele pode fazer, pedindo com ousadia. Quando as pessoas me pedem para fazer alguma coisa para elas, reajo melhor quando se aproximam de mim com confiança. Quero que elas sejam respeitosas e gratas, mas não medrosas. Confiança gera confiança. Em outras palavras, quando as pessoas se aproximam de mim com confiança, a confiança delas me dá confiança de que podem lidar com o que estão pedindo. Entretanto, se elas se aproximam com medo, fico hesitante em compartilhar algo com elas, porque onde o medo existe, o diabo tem uma porta aberta para gerar derrota. Não peça a Deus menos do que você gostaria que Ele fizesse. Seja ousado e confiante. Peça a Ele grandes coisas e abra a porta para Deus mostrar o quanto Ele realmente é grande. Terceiro, pecado. O Salmo 66:18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Em outras palavras, o pecado do qual somos conscientes e qual ou não os recusamos a lidar é um impedimento à resposta de oração. Nenhum de nós é perfeito. Todos podemos ter algum aspecto da nossa vida que desagrada a Deus, mas ele pode não ser intencional e talvez nem nos demos conta de que ele exista. Entretanto, quando Deus nos convence do pecado e nos torna cientes dele, precisamos lidar com esse pecado. Do contrário, estaremos acalentando a iniquidade no coração, e nesse caso Deus não nos ouvirá. Se tivermos um pecado escondido no nosso coração, não podemos orar com confiança de que Deus responderá. Entretanto, se lhe pedirmos para revelar esses pecados ocultos, ele o fará. Quando Deus fizer isso, devemos responder, se quisermos manter nossa linha de comunicação com ele aberta.
Por exemplo, se ele trouxer à nossa mente uma situação na qual não dissemos a verdade, não podemos pensar: ah, isso não é nada demais, foi só uma mentirinha inocente. Não podemos pegar alguma coisa que ele nos mostra e varrê-la para debaixo do tapete, ou decidir que na verdade ela não importa. Em vez disso, devemos admitir que pecamos, nos arrependermos por ter mentido e receber o seu perdão. Com muita frequência, aquilo que chamamos de pequenas coisas acabam nos gerando grandes problemas porque damos permissão para crescerem e se tornarem hábitos e padrões pecaminosos. Quando Deus revela o pecado em nossa vida, precisamos parar o que estamos fazendo e nos arrependermos. Precisamos reverenciá-lo e mostrar que levamos a sério o que ele nos diz. Imediatamente, isso corresponde a fazermos tudo que está ao nosso alcance para assegurar que o nosso relacionamento com ele seja limpo e puro e não seja obstruído pelo pecado. Do contrário, nossas orações não serão ouvidas nem atendidas. Quarto, orar fora da vontade de Deus. É claro que quando não oramos de acordo com a vontade de Deus, nossas orações não são atendidas. Uma das melhores maneiras de assegurar que estamos orando dentro da vontade de Deus é orar a palavra, tanto quanto possível. Quero dizer com isso que precisamos usar um versículo, uma passagem ou um princípio da palavra de Deus para dar respaldo às nossas orações. Não encontraremos passagens detalhadas das Escrituras sobre todas as necessidades ou desejos. Por exemplo, não encontraremos um versículo que nos diga especificamente para irmos comprar um carro novo, mas encontraremos algumas passagens nos dizendo que Deus suprirá as nossas necessidades. Se um carro novo é uma necessidade legítima, podemos orar e crer que a vontade de Deus é suprir essa necessidade. Desculpa. Às vezes existem coisas pelas quais queremos orar, mas não temos certeza se estão dentro da vontade de Deus para nós, de acordo com as Escrituras. Nesses casos, precisamos simplesmente pedir a Deus para nos dar essas coisas, se for da vontade dele fazer isso, e para nos ajudar a ficarmos satisfeitos com a sua decisão. Por outro lado, há outras coisas que sabemos ser parte da vontade de Deus, porque ele as especifica na sua palavra. Por exemplo, 2 Pedro 3,9 diz que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, sabemos que estamos orando dentro da sua vontade, quando oramos para que as pessoas sejam salvas. Quando oramos em concordância com a vontade de Deus, teremos o que pedimos. Possivelmente vamos precisar esperar, porque o tempo de Deus é parte da sua vontade, mas vai acontecer. Podemos dizer: é meu, posso não vê-lo ainda, mas isso me pertence, logo sei que está a caminho. Estou certa de que todos nós pedimos coisas inadequadas às vezes, mas Deus conhece o nosso coração. Acredito que se Ele não puder nos dar o que pedimos, nos dará algo melhor se mantivermos uma boa atitude. Orar com a motivação errada. Você sabe que Tiago 4,2 diz, esse é o quinto, orar com motivação errada. Você sabe que Tiago 4,2 diz, nada tendes porque não pedis. Mas quero que você também se veja o versículo seguinte, ele diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um motivo é o porquê. Por trás do o que é a razão pela qual fazemos o que fazemos.
Na oração, o motivo pelo qual oramos é muito mais importante que as nossas palavras. Deus vê o nosso coração e quando vê um motivo impuro, ele não pode responder à oração. Ter um coração puro que realmente ama a Deus e ama as pessoas é sempre um motivo aceitável para o Senhor. O egoísmo é inaceitável, a vingança é inaceitável e a manipulação e o controle são inaceitáveis. Os ciúmes são inaceitáveis, o orgulho é inaceitável. Na verdade, tudo que é egoísta e despojado de amor é um motivo inaceitável. Admito que houve um tempo no qual eu orava sem parar, pedindo ajuda de Deus para que meu ministério crescesse. Fazia isso pois achava que ter um ministério grande e influente me faria sentir importante. Sabe o que aconteceu? O ministério não cresceu nem um pouco. Na verdade, ele nem sequer começou a crescer até que os meus motivos tivessem sido purificados, o egoísmo fosse eliminado e eu pudesse dizer sinceramente que só queria que o ministério crescesse para poder ajudar mais pessoas. Do mesmo modo, talvez queiramos fazer as coisas do nosso jeito, em uma situação pedindo a Deus para mudar o coração de alguém, para concordar conosco, sem sequer levarmos em consideração o que seria melhor para essa pessoa. Deus não atenderá a esse tipo de oração egoísta. Podemos pedir a Ele para fazer com que alguém nos peça perdão, quando na verdade Deus quer que nós peçamos perdão. Independente do que tenha acontecido, mesmo não sendo culpa nossa, Deus ainda assim quer que nos humilhemos e sejamos os primeiros a fazer as pazes. Por que Ele faria isso? Porque termos humildade é mais valioso para nós em longo prazo do que termos os nossos sentimentos apaziguados, porque alguém nos pediu perdão. Precisamos pedir a Deus para purificar constantemente nosso coração, para que possamos orar em motivação. Para que possamos orar em motivação correta, precisamos honestamente examinar os nossos motivos. Muitas coisas mudaram em minha vida quando comecei a me perguntar o motivo de estar fazendo o que eu estava fazendo. Do mesmo modo, muitas das minhas orações mudaram quando me tornei mais sensível ao motivo que havia por trás delas. Verificar quais são os nossos motivos pode ser doloroso, mas isso deve ser feito se realmente desejarmos viver diante de Deus com um coração puro. Sexto, dúvida e incredulidade. Sabemos que a fé em Deus é fundamental para ter sua oração atendida. Portanto, é óbvio que a dúvida e a incredulidade, ambos opostos à fé, impedirão que as nossas orações sejam atendidas. A fé é uma dinâmica espiritual poderosa e algo do qual Deus responde e abençoa, mas a nossa fé não fica sem oposição. Satanás atacará a nossa mente com a dúvida, a incredulidade e os questionamentos. E quando ele faz isso, precisamos verificar o nosso coração com relação ao que ele diz. Podemos crer em algo no nosso coração mesmo quando nossa mente questiona, e precisamos seguir o que está no nosso coração e não na nossa mente. Não devemos acreditar em nossas dúvidas, devemos duvidar das nossas dúvidas e crer em Deus. Uma das chaves para vencermos a dúvida e a incredulidade encontra-se em Hebreus 12, 2, que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Muitas vezes a dúvida e a incredulidade começam com a distração. Quando somos distraídos das promessas de Deus ou da sua capacidade de vir em nosso socorro, então começamos a duvidar.
começamos a pensar cada vez mais nos nossos problemas e desafios, e então a nossa fé começa a diminuir. Mas precisamos fazer o que Hebreus 12:2 nos indica e continuar olhando para Jesus, a fim de resistir à dúvida e continuar caminhando em fé. Precisamos olhar firmemente para Ele, para a sua bondade, para a sua capacidade de nos ajudar, para o seu amor por nós e dar uma mera olhada de relance nos nossos problemas. Não negamos a existência deles, mas nos recusamos a prestar atenção demasiada neles. Manter os nossos olhos longe de tudo que roube a nossa fé ou nos distraia do que Deus diz é o antídoto para a dúvida e a incredulidade. Precisamos nos lembrar de que Ele é a fonte da nossa fé e sempre termina o que começa. Porquanto não há motivos para duvidar. O apóstolo Tiago disse que, quando duvidamos, nos tornamos pessoas de ânimo dobre, e o homem de ânimo dobre não recebe nada de Deus, porque ele é instável em todos os seus caminhos. Ver Tiago 1:6-8. Precisamos decidir em que acreditamos e não mudar de ideia quando as circunstâncias começarem a mudar. Precisamos lembrar que João 11:40 promete que veremos a glória de Deus se tão somente crermos. 7. Preocupação. Outro motivo pelo qual as pessoas não têm suas orações atendidas é porque depois que oram, elas ainda se preocupam. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. ênfase minha. Ansiedade, outra palavra para a preocupação, significa desperdiçar o hoje, tentando imaginar o amanhã ou passar o hoje com medo do amanhã. E não devemos ter ansiedade por coisa alguma. Quando oramos e depois nos preocupamos, não estamos exercitando a confiança de Deus. Não estamos entregando totalmente os nossos fardos nas mãos dele. Estamos tomando-os de volta e analisando cada um em nossa mente. Quando insistimos em manter as nossas mãos nas situações pelas quais oramos e não permitimos que Deus seja Senhor delas completamente, Ele não tem muita liberdade para responder às nossas orações. Dizemos que confiamos em Deus, mas queremos ter um plano B, caso Ele não venha em nosso socorro. Preocupar-se é meditar nos seus problemas, mas somos orientados a meditar na palavra de Deus e não nos nossos problemas. A paz é o contrário da preocupação e da ansiedade. E se quisermos viver em paz, precisamos aprender a viver nossa vida um dia de cada vez. Jesus disse em Mateus 6:34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo para não desperdiçarmos o hoje, pensando no amanhã. Todos os nossos hojes já têm problemas suficientes e só temos graça e energia suficiente para lidar com o hoje. Deus não nos dá graça hoje para vivermos o amanhã. Precisamos aproveitar ao máximo a graça de hoje. Nos recusarmos a ficar ansiosos ao amanhã, nos decidirmos e deixar nossas orações nas mãos de Deus, sem pegarmos de volta nossos problemas através da preocupação. A oitavo, falta de gratidão. A falta de gratidão é um impedimento às respostas de oração. Como mencionei no capítulo 5, porque Deus faria mais por nós se estamos murmurando por causa do que Ele já fez? Do mesmo modo, se apreciarmos de forma genuína a sua bondade e tivermos um coração grato pelo que Ele fez,
Deus se inclinará a continuar nos abençoando. A falta de gratidão indica que algo não está certo no coração da pessoa, o modo pela qual as pessoas resmungam e reclamam não é porque não têm o que querem, é porque elas têm um problema de caráter. Aqueles que têm um caráter divino são gratos, sempre apreciando o que Deus faz por eles. A gratidão nos mantém focados em Deus. Por outro lado, a falta de gratidão faz com que as pessoas nunca estejam satisfeitas e falem sobre o seu descontentamento. Não creio que nada abra a porta para o inimigo influenciar tanto a vida de uma pessoa como a murmuração e a reclamação, porque estamos concordando com ele quando resmungamos. Entretanto, quando falamos palavras de gratidão, estamos concordando com Deus, porque a Bíblia está cheia de escrituras nos instruindo a sermos gratos e a não reclamarmos. Uma pessoa grata é uma pessoa poderosa, e quando somos gratos, Deus é poderoso e deseja de fazer mais e mais por nós que Ele jamais fez antes. Podemos ser gratos, ainda que não nos sintamos particularmente gratos. Podemos nos sentir da maneira errada e ainda assim optarmos por fazer o certo. Até aprendermos esse princípio dinâmico, não há esperança de realmente andarmos no Espírito. O apóstolo Paulo, que padeceu muitos sofrimentos durante sua vida e certamente tinha motivos para reclamar de algumas dessas circunstâncias, disse isto: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, 11 e 12. Em outras palavras, precisamos permanecer gratos em todas as situações, independentemente de como nos sentimos. A verdadeira gratidão não é apenas ser grato quando as coisas vão bem, mas também permanecer firme quando lidamos com as dificuldades, os obstáculos e as decepções da vida. Quando Deus vê que somos fiéis, haja o que houver, Ele pode atender às nossas orações. 9. Confissão negativa. Podemos tornar as nossas orações ineficazes com confissões negativas, quando permitimos que a dúvida e a incredulidade criem raízes em nossa mente e depois começamos a falar negativamente. Podemos atrapalhar as nossas orações. Quando oramos e pedimos a Deus para fazer algo e depois nos viramos e dizemos: tenho medo que Deus não venha em meu socorro, essa é uma confissão negativa. As palavras que dizemos são poderosas, mais do que imaginamos. Na verdade, Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Em outras palavras, teremos o que dizemos. Então, precisamos falar positivamente e não negativamente. Isaías 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Isaías 53, 7. Jesus não abriu a sua boca e não falou negativamente, porque sabia que podia frustrar ou retardar o plano de Deus falando dessa forma na hora errada. Com certeza, suas provações foram difíceis, imaginavelmente torturantes, mas ele não reclamou. Precisamos ser capazes de fazer a mesma afirmação a respeito de nós mesmos, que, quando estamos passando por tempos difíceis, não abrimos a nossa boca, não reclamamos, não murmuramos, não falamos mal dos outros, não duvidamos de Deus com as nossas palavras. Nossas palavras não existem independentemente de quem somos. Elas só representam quem somos, pois revelam que
o que está no nosso coração. Mateus 12:34 diz: raça de víboras, como podem vocês ser tão maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando o nosso coração está cheio de dúvida, fazemos confissões negativas. Mas quando está cheio de fé, nossas palavras revelam nossa fé e confiança em Deus. Quando Deus ouve uma oração seguida de uma confissão negativa, Ele não responde, mas quando ouve uma oração acompanhada de palavras que expressam confiança nele, Deus tem prazer em responder. 10. Falta de foco. Outro motivo pelo qual as orações não são atendidas é a falta de não nos concentrarmos quando oramos e não sermos diligentes em manter o nosso coração ligado ao céu. Antes de nos darmos conta, estamos dizendo palavras que têm muito significado ou nos distraímos com as muitas pressões ou atividades da vida. Acabamos não nos concentrando em falar com Deus, sem realmente prestar atenção nele. E essa não é uma boa maneira de ter uma oração atendida. Uma das melhores histórias que conheço sobre foco tem a ver com domar leões. Quando um domador de leões entra em uma jaula com um leão, ele leva 3 coisas com ele: um chicote, uma arma imobilizadora e um banco de 3 ou 4 pernas. Ele segura o banco com as pernas voltadas para o leão. Por quê? Porque um leão não consegue focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando o leão vê mais de uma perna do banco, ele, na verdade, congela e não consegue se mover para atacar o domador. Acredito que somos como os leões e podemos ficar de certa forma paralisados quando muitas coisas vêm ao nosso encontro de uma só vez. Quando não conseguimos nos concentrar, não somos eficazes e nem produtivos. A Bíblia diz em Provérbios 4, 25 e 27: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Se quisermos receber do Senhor e que as nossas orações sejam atendidas, precisamos aprender a permanecer focados, não apenas na oração, mas também na vida. Precisamos saber o que Deus nos chamou para fazer, priorizar isso, focar nisso, orar sobre isso e observar enquanto Deus responde às nossas orações e faz grandes coisas através de nós. Saiba o que Deus chamou você para fazer. Seja responsável por essas coisas e ore regularmente por elas. As orações de nenhuma outra pessoa têm tanto efeito sobre a sua vida e de sua família e do seu ministério quanto as suas. Quando Paulo disse a Timóteo para se entregar ao seu ministério, para se lançar inteiramente nos seus deveres, ver 1 Timóteo 4,15, estava dizendo a ele para ficar focado. Oração é como um raio laser. Ela é poderosa, mas você precisa ficar focado em uma área até que os resultados desejados apareçam. Seja o que for que Deus o chame para fazer, permaneça focado. A oração com foco é uma oração poderosa. 11. Não cuidar dos necessitados. E.M. Bounds diz que a compaixão fica ao lado da comiseração pelos outros, interessa-se por eles e preocupa-se com eles, e a oração pertence ao homem compassivo. Se quisermos que nossas orações sejam respondidas, precisamos ser compassivos e bondosos para com os pobres. Mencionei Provérbios 21:13 antes, mas quero enfatizar essa passagem novamente. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Esse versículo fala
por si mesmo. Se quisermos que Deus ouça nossas orações, precisamos cuidar daqueles que são menos afortunados do que nós. 1 João 3,17 e 18 diz: Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós fechamos o nosso coração ou os nossos ouvidos quando ouvimos falar de pessoas necessitadas, por vários motivos. Primeiro, podemos pensar que outra pessoa deveria cuidar delas. Quero lhe dizer que não deveria ser outra pessoa a cuidar delas. A Igreja de Jesus Cristo foi chamada e comissionada por Deus para cuidar dos pobres e necessitados. O governo não foi chamado e comissionado. O governo não foi ungido por Deus, mas o seu povo sim. Em segundo lugar, talvez tenhamos medo de nos envolver porque achamos que alguém irá tirar vantagem de nós. Bem, precisamos nos recusar a deixar que isso aconteça. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, fazer o que sabemos ser certo e servir bem aos outros sem permitir que sejamos explorados. Em terceiro lugar, podemos ser simplesmente pessoas preguiçosas. A preguiça não é um bom motivo para ignorar os mandamentos de Cristo, de modo que precisamos nos levantar e fazer alguma coisa a respeito das necessidades que nos cercam. É possível que tenhamos conhecimento de tantas necessidades que nos sintamos oprimidos ou, o que é pior, talvez tenhamos ficado endurecidos de tanto ouvir sobre essas necessidades, simplesmente por ser algo tão comum. Hoje, a tragédia e o desastre enchem os jornais e os programas de televisão. Ouvimos falar continuamente de terríveis doenças, acidentes, terremotos, de tsunamis, incêndios, inundações, deslizamentos de terra, tornados, furacões e outros desastres. Deus nos equipou com um coração compassivo e nos é dito em João 3,17 para não o fecharmos quando virmos necessidades. Satanás gostaria que o nosso amor se esfriasse. Na verdade, Mateus nos diz que o amor se esfriar será um sinal dos últimos dias. Mateus 24:12 diz que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A melhor maneira de combater a dureza do coração e uma fortaleza de amor frio é permanecer ativo ajudando aqueles que são menos afortunados do que você. Não ignore as necessidades que você ouve, fechando o seu coração e deixando que o seu amor se esfrie. Em vez disso, responda a elas. O livro de Tiago revela o segredo de ter a religião pura diante de Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tiago 1:27. Essas duas categorias de pessoas, órfãos e viúvas, são muito importantes para Deus e são mencionadas com frequência na Bíblia, mas acredito que a expressão órfãos e viúvas é também uma maneira de descrever qualquer pessoa que esteja sofrendo, solitária, oprimida ou necessitada de alguma coisa. Quando não entendermos o amor de Deus à pessoa assim, nossas orações serão impedidas. Precisamos ser uma bênção para todos, mas principalmente para os pobres e necessitados e para os órfãos e as viúvas. Se fizermos isso, estaremos expressando o amor de Deus e Ele atenderá às nossas orações. Mencionei Isaías 58, 6, 9 anteriormente neste livro, mas quero que você o veja no contexto do presente capítulo. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu,
que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. 12. Rebelião. Ser rebelde para com a autoridade impedirá suas orações de serem atendidas. Como você leu anteriormente nesse livro, um coração submisso e oposto de um coração rebelde é sensível a Deus e anseia por obedecer-lhe. Uma pessoa rebelde, por outro lado, desobedecerá deliberadamente e, como já mencionamos, Deus não abençoa a desobediência. Estou tão convencida do fato de que a rebelião pode impedir minha oração e o meu relacionamento com Deus que eu teria medo até mesmo de subir à plataforma e começar a ensinar a palavra de Deus se estivesse conscientemente rebelde com o meu marido e não tivesse pedido perdão a ele e a Deus. Eu não faria isso porque estaria em pecado e o inimigo poderia me devorar. Preciso permanecer debaixo da cobertura de Deus que Deus me deu. Todos nós precisamos permanecer debaixo da autoridade que Ele colocou em nossa vida, a fim de que o nosso coração esteja reto perante Ele e as nossas orações sejam atendidas. 13. Falta de perdão. Como você já sabe, acredito que andar em amor, e isso inclui perdoar as pessoas, é a condição mais importante para uma oração eficaz. Do mesmo modo, também acredito que a falta de perdão é provavelmente o motivo número 1 pelo qual nossas orações não são atendidas. Eu me aventuraria a dizer que o crente perde mais terreno em sua vida pela falta de perdão do que por qualquer outra coisa. A palavra de Deus contém muitas passagens bíblicas que enfatizam a importância do perdão. E ele significa simplesmente tratar os outros como Deus nos trata. Não creio ser possível encontrarmos nenhum mandamento bíblico relacionado ao perdão, mas claro, do que Efésios 4:32, onde lemos que devemos perdoar mutuamente assim como Deus nos perdoou em Cristo. Por vivermos em um mundo caído, cheio de pessoas imperfeitas como nós, não podemos evitar sermos magoados, ofendidos, feridos ou traídos. Teremos motivos para ficar irados, mas a ira não resolvida se transforma em amargura e falta de perdão, e isso poderá ser um obstáculo para as nossas orações. Na verdade, Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do sol se ponha. Simplesmente não podemos nos apegar à raiva e abrigar a falta de perdão no nosso coração se quisermos que Deus atenda às nossas orações. Jesus deixa esse ponto claro em Marcos 11:25, quando diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe e perdoe os seus pecados. Em outras palavras, qualquer coisa que tenhamos contra alguém deve ser perdoada, não importa o quanto um problema pareça grande ou pequeno, precisamos deixá-lo para trás. Não devemos esperar até sentirmos vontade de perdoar. Perdoamos fazendo uma escolha deliberada, uma decisão voluntária de deixar um assunto para trás. Quando fazemos isso, abrimos o caminho para nossas orações serem atendidas. 14. O orgulho. 1 Pedro 5:5 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Podemos ver nesse versículo que o orgulho certamente é um impedimento a uma oração atendida. Quando oramos
e pedimos a graça de Deus em uma situação, o orgulho o bloqueará, mas o humilde preparará o caminho para ele. Quando somos orgulhosos, não achamos que precisamos de Deus, nem de ninguém mais. Nós nos sentimos autossuficientes, somos autoconfiantes. Achamos que somos melhores que as outras pessoas. O orgulho é muito grave para Deus. A Bíblia contém muitas escrituras que afirmam isso, mas uma das mais fortes é Provérbios 16:5, que diz: "O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos." O orgulho impedirá que nossas orações sejam atendidas e precisamos lidar com ele se quisermos que Deus nos ouça e nos responda quando oramos. Precisamos pedir a Ele para nos mostrar as áreas em nosso coração onde somos orgulhosos e das quais precisamos nos arrepender. A melhor maneira de deixarmos um pecado específico ou interromper um velho padrão de atitude ou de pensamento é pedindo perdão a Deus por ele e escolhendo desenvolver a atitude ou comportamento contrário a ele. Assim, quando estivermos vencendo o pecado de orgulho, precisamos pedir a Deus para nos ajudar a desenvolver a humildade e fazer tudo que podemos para cultivá-la em nosso coração. Precisamos ser humildes, não apenas diante de Deus, mas também em nosso relacionamento com as pessoas. Uma das melhores maneiras de praticar a humildade é através da confissão. A primeira frase de Tiago 5,16 diz: "Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados." Se o poder para ser curado e restaurado pode vir através da confissão e da oração, então precisamos saber como confessar e como orar. Confessar as nossas faltas a alguém é pedir oração. Exige, antes de tudo, encontrarmos alguém em quem realmente confiemos. E, em segundo lugar, que estejamos dispostos a colocar de lado o nosso orgulho e compartilhar humildemente os nossos problemas. Se você achar isso desafiador, peça a Deus para ajudá-lo a crescer na humildade, porque os resultados serão surpreendentes. E se você encontrar um amigo em quem possa confiar e compartilhar com essa pessoa: "Estou tendo problemas nessa área e não quero isso, mas estou sofrendo e preciso que você ore por mim." Certa vez eu estava realmente tendo problemas com os ciúmes que sentia de uma amiga. Ela havia recebido algo que eu havia pedido a Deus, mas não havia recebido ainda. Eu não queria sentir aquilo e sabia que era errado, mas não conseguia me liberar daquele ressentimento pela bênção dela e por desejar que fosse minha. Os ciúmes estavam fazendo até com que eu agisse de uma maneira fria com ela. Ao ler Tiago 5,16, certo dia decidi que eu precisava me humilhar e pedir a alguém que orasse por mim. Eu não me importava de falar com Deus sobre o meu problema, mas certamente não estava ansiosa para contar isso a mais ninguém. Isso era orgulho. Fui até meu marido e contei a ele que estava sentindo ciúmes da minha amiga. Confessei como sendo um pecado e pedi a ele que orasse por mim. Compartilhar meus sentimentos foi constrangedor, mas ao mesmo tempo me libertou. Posso lhe garantir, a partir dessas experiências e de muitas outras, que quando estamos realmente tendo problemas em alguma área, se procurarmos humildemente uma pessoa de confiança que realmente sabe como orar, alguém que não irá fofocar nem divulgar as nossas preocupações e simplesmente compartilharmos nossos desafios com ela e pedirmos oração, os resultados podem ser tremendos. Não há necessidade de sentirmos vergonhas de contar a um confidente verdadeiro o que seja uma pessoa
de oração quais são as nossas dificuldades. Essa é uma maneira de mantermos o orgulho fora das nossas vidas e de exercitarmos a humildade. Na verdade, alguém que conheço e respeito certa vez me procurou e disse: Sabe, preciso compartilhar isso com alguém e espero que o simples fato de colocar para fora talvez quebre o poder de Satanás. Esse homem costumava viajar sozinho e continuou dizendo: Estou sendo realmente tentado a pensar em outras mulheres quando estou longe de minha esposa por um longo período. Ele disse: Vejo uma mulher ao aeroporto ou algo parecido e a minha mente simplesmente toma uma direção errada. Não quero fazer isso, mas não consigo me controlar. Oramos e mais tarde ele disse: Compartilhar meu problema deu uma guinada na minha situação. Imagino que simplesmente compartilhar os seus problemas também lhe traga o mesmo resultado. Satanás gosta de manter as coisas em oculto. Ele tem prazer quando tentamos lidar com as situações sozinhos, mesmo quando sabemos que não podemos, porque isso é orgulho. Quando pedimos ajuda, estamos sendo humildes. Isso agrada a Deus e Ele libera poder para nos ajudar a vencer. Todos nós precisamos de ajuda. Todos temos problemas e os seus desafios provavelmente não são piores que os de ninguém. Deus projetou a sua família para precisarem uns dos outros. Às vezes simplesmente não podemos levar os fardos da nossa vida sozinhos. E às vezes somos teimosos demais ou orgulhosos demais para pedir a ajuda de que precisamos. Lembre-se, Deus resistirá àqueles que têm orgulho no coração, e o orgulho deles será um obstáculo às suas orações. Mas Deus ouve a oração dos corações humildes e envia a sua graça como resposta. Resumo: assim como precisamos conhecer as chaves para a oração eficaz, também precisamos saber o que impede nossas orações de serem respondidas. Deus não pode responder às nossas orações se não oramos. A falta de ousadia fará com que as nossas orações fiquem sem resposta. Pelo fato de estarmos firmes na justiça de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com ousadia e orar com confiança. Precisamos lidar com o pecado, até mesmo com o pecado não intencional, porque ele bloqueia a comunicação que podemos desfrutar com Deus através da oração. Se quisermos ter orações atendidas, precisamos estar certos de que o que estamos orando é compatível com a palavra de Deus e com a sua natureza. Orar com motivações erradas não resultará em uma oração atendida. O nosso coração precisa ser puro e a nossa motivação correta. A dúvida e a incredulidade são impedimentos à oração atendida. Precisamos orar com fé e não permitir que o inimigo nos faça duvidar. A preocupação impede nossas orações de serem atendidas, porque ela rouba a nossa confiança em Deus e nos faz com que peguemos os nossos problemas de volta. A falta de gratidão indica que algo não está certo no coração de uma pessoa e é necessário um coração grato para ter a oração atendida. Nossas palavras revelam o que está no nosso coração, e quando fazemos confissões negativas, nossas orações podem ficar sem resposta. A ausência de foco pode ser um obstáculo às nossas orações. Quando estamos distraídos e divididos nas nossas orações e nas nossas vidas, não devemos esperar receber nada de Deus. O povo de Deus é chamado e comissionado para cuidar dos pobres e necessitados. Se o negligenciarmos, Deus não ouvirá os nossos clamores, nem atenderá às nossas orações. A rebelião levará a não termos nossas orações atendidas.
Deus não pode abençoar-nos se tivermos uma atitude rebelde contra a autoridade. A falta de perdão é provavelmente o maior impedimento à oração. Simplesmente precisamos tratar os outros como Deus nos trata e estender perdão a todos os que nos ofendem. O orgulho fará com que as nossas orações fiquem sem resposta, mas a humildade atrai a graça de Deus.